Você sabia que são 12 passos que constituem a jornada do herói? E que, na realidade, originalmente não eram nem 12 passos, mas 17? Dando prosseguimento à nossa Semana da Jornada do Herói e comemorando que é exatamente hoje que o Narratologia completa 1 ano de idade, eu vou contar aqui pra vocês, vou ensinar pra vocês quais são os 12 passos da jornada do herói e quem foram os caras que estruturaram e criaram isso. Mas não podemos nos esquecer de que domingo no meu Instagram, você já me segue bem aqui, eu tenho uma surpresa pra vocês. Mas você tem que esperar o final dessa semana, ver todos os vídeos e domingo quando... Ah, meu Deus do céu, eu não vou nem falar pra não dar spoiler. Vamos logo pra esses 12 passos. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. No vídeo passado eu contei pra vocês por que existe uma estrutura tão específica quanto a jornada do herói e por que ela é tão adorada pelo cinema. Eu destaquei duas coisas. A primeira é que essa estrutura existe para ensinar e a segunda é que o cinema, resumidamente, gosta de ensinar. E a base que eu entreguei pra vocês ontem é necessária exatamente para que a gente consiga compreender esses 12 passos de hoje. Vídeo passado eu falei de Aristóteles, né? Pois é, lá nos anos 50, um cara chamado Joseph Campbell começou a reparar uma certa reincidência narrativa de uma certa fórmula que estava sempre aparecendo nos filmes de Hollywood. Ele pegou e falou assim, cara, tem uma coisa em comum entre a narrativa de todos esses filmes aqui. Pra você saber o que é isso, você se inscreve no canal. Eu só vou contar se você se inscrever nesse canal. Não adianta tentar me convencer. Se inscreve no canal. Tô esperando. Ah, já? Se inscreveu? Ah, então agora a gente pode prosseguir. O Joseph Campbell era um cara que adorava estudar mitos e ver como é que essas narrativas fundadoras funcionavam. Eu não sei se macaco velho daqui do canal, os inscritos assim mais antigos de narratologia vão lembrar que mito significa enredo em sua origem grega. E o Campbell foi justamente percebendo que existiam vários elementos similares entre esses mitos. Além disso, Campbell também curtia muito Freud. Daí ele pegou esse estudo já que ele tinha dos mitos, mais a psicanálise, e ele criou o monomito. Anotem aí, mais uma forma de chamar a jornada do herói. Monomito. Segura que no vídeo de amanhã ainda vai ter mais uma forma. Mono porque temos um protagonista, um herói, mito, enredo. Então é basicamente o quê? A jornada do herói, se você vai tentar colocar assim em termos. E o Campbell, ele identificou que a jornada do herói consiste em nada mais, nada menos do que você pegar este protagonista, pegar este herói e fazê-lo ao longo da aventura que ele vai viver, sair de um lugar familiar e ir para um lugar menos familiar. Ou seja, o herói ele tem algum tipo de defeito, algum tipo de patologia, algum tipo de problemática que vai ser transformada ao longo da história. Ou seja, ele vai amadurecer nesse processo. Então o herói vai sair de um lugar familiar, onde ele tem um ritmo e um funcionamento que não é bom pra ele, porque ele tem essa problemática de caráter, e ele vai para um lugar menos familiar, novo e melhorado, sem esse problema de caráter. Uma das coisas mais importantes pra mim que o Campbell fala é exatamente que o protagonista ele amadurece emocionalmente ao longo do monomito. Tanto que quando ele tá fazendo um comentário sobre ao final da jornada do herói, né, o estado em que o herói se encontra, ele diz o seguinte: o mundo objetivo parece ser o que era antes, mas graças a uma mudança de ênfase que se processa no interior do sujeito, é encarado como se tivesse sofrido uma transformação. Ou seja, o sujeito mudado no interior faz até mesmo com que o exterior se transforme para ele ao final da história. Daí o Campbell pegou e, baseado muito na psicanálise, criou esses 17 passos para a jornada do herói. Lembrando que o Campbell pega muito embasamento na psicanálise, que por sua vez prevê que um dos nossos maiores enfrentamentos é com a nossa instituição familiar. Então a gente vê ao longo do livro que ele faz muita referência à mãe, ao pai e de como esse movimento psicológico ocorre no interior do herói, do protagonista da história. Mas como é que esses 17 passos viraram 12, Bea? Aí, meus amigos, entrou na jogada lá nos anos 90 um cara muito legal chamado Christopher Vogler. Um cara que trabalhou na Disney durante muito tempo, só que, ó, lendo roteiro. Ele lia os roteiros que chegavam pra Disney e via, sim, se aqueles roteiros que chegavam podiam ou não, eventualmente, virar filmes da Disney. E ele começou a ver de tanto e tanto ler esses roteiros, que tinha uns que ele automaticamente colocava na pilha dos que serviam para uma narrativa, e tinha uns, assim, que nas primeiras 15 páginas ele via que, cara, isso aqui não funciona. E daí uma vez ele pegou os que funcionavam e pensou assim, cara, o que tem em comum aqui nesses roteiros que são bons, que mantém a gente
gente virando página, que a gente quer seguir assistindo, que mantém a gente engajado. Ele conseguiu encontrar, baseado no conhecimento que ele já tinha do Campbell, 12 etapas narrativas. Então, falando de uma forma bem rasa e tosca, porque não foi exatamente assim, o Vogler pegou os 17 passos do Campbell e transformou em 12 no seu livro A Jornada do Escritor. Tá, Bea, então o que tu tá querendo me dizer é que é o seguinte: o herói vai de um lugar familiar para um lugar menos familiar a fim de transmitir uma moral da história baseada no defeito de caráter dele, ou seja, ao corrigir o defeito de caráter dele ao longo da narrativa, a história está transmitindo uma moral para o seu espectador, que o cinema simplesmente adorou essa fórmula porque ela é feita de uma forma clara e simples para que todos assistindo consigam compreender. Bingo! Exatamente! É isso que a gente entendeu até agora. E agora eu vou, enfim, dizer pra vocês quais são os 12 passos que constituem a jornada do herói. E ao final a gente vai fazer alguns comentários sobre essa estrutura, ver que tipos de crítica existem sobre ela e também vamos fazer alguns comentários já pra deixar engatado o vídeo de amanhã. Primeiro passo da jornada do herói é o mundo comum. Isso significa que a plateia é introduzida ao mundo familiar do herói. E é muito relevante essa apresentação para que no final da narrativa o espectador consiga ver com clareza o contraste entre esse mundo familiar e comum e depois o mundo extraordinário transformado do herói. O segundo passo é o famoso chamado para a aventura, acho que inclusive é o passo mais famoso que tem da jornada. É aquele momento em que o enredo é oficialmente disparado e daí o herói tem a obrigação de cumprir uma tarefa ou ele quer muito alcançar determinado objetivo e ao buscar isto, ele vai sofrer uma transformação. E a partir desse ponto, o herói não consegue mais voltar ao seu mundo comum da mesma maneira. O terceiro passo é a recusa do chamado. O que que pega aqui? O herói vê aquilo ali e ele pensa, pô, é que essa minha maneira aqui de funcionar já é tão confortável assim pra mim. Eu não sei se eu quero passar por isso, acho que é melhor não, entendeu? Então ele dá uma retraídazinha. Lembrando que a jornada do herói é sobre transformação psicológica. E sempre que a gente precisa mudar, a princípio, a gente olha pra essa mudança e fica tipo, pô, é que esse meu jeito de funcionar aqui, eu já conheço, eu já sei como é que é. É melhor, né? Ficar assim mesmo, vou ter que mudar, não. Só que o herói vai precisar mudar porque ele precisa evoluir, ele precisa amadurecer. O quarto passo é o encontro com o mentor. Nesse momento, o herói vai receber a ajuda de uma pessoa que é especialista no problema dele. Então vamos supor que o problema do herói é ser muito mimado. Ele precisa deixar de ser mimado. Daí vamos supor que o mentor é um cara que é zero mimado. A vida inteira ele nunca foi mimado e ele não sabe nem o que é isso. E ele critica pessoas que são mimadas. Esse é o tipo de pessoa certa para acompanhar o herói em sua jornada e ajudá-lo. Lembrando que o mentor não precisa ser necessariamente uma pessoa velha. Pode ser uma criança, pode ser um bebê, pode ser alguém que de alguma forma seja benéfico para o caráter do herói. O quinto passo é a travessia do primeiro limiar. Nesse momento o herói já saiu de seu mundo comum familiar, está adentrando um universo extraordinário que vai promover aquela mudança de caráter que a gente quer. O sexto passo é chamado de provas, aliados e inimigos. Mais tarde, os manuais de roteiro definiram esse passo como aumento de tensão, rising tension. E o que acontece? O protagonista vai lidando com obstáculos, empecilhos cada vez mais difíceis e que obrigam ele a deixar de ser daquele jeito que ele era antes e forçam-no a ser uma pessoa nova, melhorada. E de acordo com Vogler, é nesse momento também que o herói aprende como são as regras desse mundo extraordinário e diferente para ele. O sétimo passo é a aproximação da caverna secreta. Então o herói vai começar a questionar assim levemente, putz, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu realmente devia ter mudado? Enquanto ele avança no enredo e ele se prepara para lidar com uma dificuldade muito grande, que é exatamente o passo 8, a provação. E é nesse instante exatamente que o herói vai passar por um momento muito difícil, causado pelos questionamentos que ele teve no passo anterior, pela retração que ele teve. Então ele vai ter uma dificuldade muito grande que ele vai enfrentar, entretanto, ele vencerá esta dificuldade. O nono passo é a recompensa exatamente pela vitória que ele teve no passo anterior. Muitas vezes a recompensa é ele se reconciliar com alguém, ou ele passar a ser visto com bons olhos pela sociedade de onde ele saiu, ele ganhar alguma coisa que ele queria muito. Geralmente é um momento bom, um momento de celebração dentro do enredo. O décimo passo é o retorno, porque, né, galera, tudo
que sobe e desce, tudo que vai, volta. Então, se ele foi embora pro mundo extraordinário, ele tem que voltar agora um pouco mais transformado pro seu mundo familiar. Mas a jornada ainda não acabou. Esse é o ponto do enredo em que provavelmente o protagonista ainda não conseguiu derrotar o antagonista, ou ele ainda precisa conseguir alguma coisa que ele quer muito, ou ele precisa salvar alguém, salvar uma cidade, curar uma doença, esse tipo de coisa. 11º passo é a ressurreição. Nessa etapa, o herói enfrenta um conflito muito grande, o maior que ele já enfrentou até então, e ele sai vitorioso. E ele só consegue porque ele já está transformado no seu caráter. Ele se tornou uma pessoa mais madura, uma pessoa melhor, e por causa disso conseguiu enfrentar essa grande dificuldade que ele tinha. E o 12º e último passo é o retorno com o Elixir. Então, nesse instante, o protagonista vai lá, chega, volta para sua família, volta para a sociedade onde ele veio, volta para o seu par romântico. Só que agora, como ele tá mudado, ele traz o Elixir. Algumas vezes o Elixir de fato é alguma coisa que ele precisava trazer. De repente, o que disparou a jornada dele foi exatamente ele precisar trazer alguma coisa para a sua comunidade, ou buscar alguém, ou realizar uma mudança. O que importa é que ele consegue neste passo. E se o plot não tem nada a ver com ele conseguir alguma coisa específica, o Elixir é a própria mudança de caráter dele. Ou seja, ao se tornar uma pessoa transformada, ele consegue transformar as pessoas ao seu redor e criar um ambiente melhor para todos. Esses são os 12 passos, galera. Claro, eu falei aqui de uma forma bem resumida. Existe um aprofundamento muito grande. Se vocês pegarem para ler o Joseph Campbell, vocês vão ver que ele tem várias e várias camadas, que tem toda uma questão de enfrentar os pais, de enfrentar as instituições, nossos medos, de ter que se provar. O cara realmente foi estudar psicologia e psicanálise para desenvolver isso. Vocês podem reparar que esse vídeo vai ficar longo mesmo eu dando uma explicação rasa sobre a jornada do herói. Mas o que o Vogler propõe nos 12 passos é uma jornada arquetipal que nos permite compreender como fazer essas movimentações dentro do nosso roteiro, do nosso produto audiovisual. Agora eu preciso falar para vocês que existem algumas críticas em relação a essa estrutura, especificamente aos 12 passos. Até porque eu mesma não curto muito usar os 12 passos quando estou escrevendo algum roteiro, criando alguma história. E isso, galera, o próprio Vogler disse no livro dele. Ele disse: não se prendam tanto à rigidez dos 12 passos, porque vocês podem acabar não conseguindo desenvolver a história, muito preocupados em cumprir esses pequenos passos. Além desses 12 passos, galera, existe também os atos, a divisória de atos e de pontos do enredo, que é exatamente o tema do vídeo de amanhã. Mas muitas vezes, se a gente acaba se prendendo muito à jornada do herói, a gente pode nem encontrar tanto assim em filmes. Por exemplo, o 3º passo, que é a recusa do chamado, é um dos que você não encontra tanto assim nos filmes. Então não é tão obrigatório assim você cumprir todos eles para fazer essa história funcionar. A gente vai perceber que é muito melhor você ter atos bem estruturados do que você buscar cumprir todos esses 12 passos certinhos da jornada do herói. Tanto o livro Um Herói de Mil Faces quanto a jornada do escritor vocês conseguem encontrar com relativa facilidade nas livrarias aqui no Brasil ou online, e eles têm tradução para português, o que é uma coisa muito boa. Eu fico super triste que eu indico livros para vocês que só tem em inglês ou em outra língua, e esses são muito bons porque eles têm traduzidos. Então, super recomendo vocês lerem, é algo que vale muito a pena, mesmo que sua praia não seja fazer jornada do herói, entenda e veja como ela funciona exatamente para que você faça diferente. Galera, por hoje é só, já falei demais nesse vídeo. Deixa um like, deixa nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos dessa semana. Me segue no Instagram, pelo amor de Deus, senão você não vai ver qualquer surpresa que eu vou dar pra vocês no domingo. Me segue logo porque eu preciso, eu quero que você veja o presente que eu quero dar. Espero vocês aqui amanhã pra gente falar sobre construção de atos. Muito obrigada pela sua audiência. Tchau!